Oi pessoal, eu sou Alessandra Demito, você está no canal da ELEV. Vamos continuar aqui a nossa série sobre cultura organizacional e vamos falar então dos elementos da cultura. Novamente eu trago o estudioso da área, referências sobre o tema Edgar Schein e como ele descreve esses elementos. Para ele, a cultura ela vai ser percebida pelo observador desde níveis mais superficiais a níveis mais profundos. Os níveis mais superficiais, ele fala sobre os artefatos. Bem, quando você chega numa empresa, que você percebe o mobiliário, a forma como as pessoas estão ali dispostas, a estrutura, se existem fotos dos fundadores, dos diretores nas paredes. Então, todas essas percepções são os artefatos, ou seja, é tudo bastante superficial, mas já é um indicativo de como que aquela cultura funciona. No intermediário, nem tão superficial nem tão profundo, nós temos as crenças e os valores, que é tido como a forma certa de fazer as coisas na empresa. Então também, ao estar trabalhando ou passar um tempo maior com um grupo, numa organização, você vai percebendo que existe, por trás dos comportamentos, uma certeza de como as coisas devem ser feitas da maneira correta, quando há um desvio e há também um puxão de orelha. Então, as crenças e valores servem para dar orientação aos comportamentos e estão no nível intermediário de percepção. No nível mais profundo, nós temos os pressupostos básicos. Ele está relacionado às crenças, percepções e sentimentos muitas vezes inconscientes que chegaram com os fundadores, a partir do que eles traziam também do seu material inconsciente e de alguma maneira aquilo foi passado para a organização e acompanha até hoje essa empresa. É mais difícil de você alcançar esse núcleo da cultura, as mudanças aqui também são mais complexas, mas muitas vezes, dependendo da necessidade de mudança, o líder precisa justamente atuar nesse núcleo da cultura. E aí sim, as resistências serão maiores e haverá uma dificuldade talvez dele convencer principalmente a alta direção, e se tratando de uma empresa familiar, quando o fundador ainda está ali, ou mesmo uma empresa que seja não familiar, mas que ele esteja atuando, porque isso mexe diretamente com o material desse fundador que foi inserido aí na cultura organizacional de uma forma muito densa, muito profunda. É importante que então a gente entenda que esses elementos, eles vão sim estar fazendo a pessoa que trabalha ali perceber como que quais são as regras do jogo, o que eu devo fazer aqui para acertar. Uma outra coisa importante é entender como se transmite a cultura. Bem, algo que a gente faz quando alguém entra na empresa e você, por exemplo, trabalha na área de gestão de pessoas, é falar sobre a história. O mesmo que não trabalhe, Um colega já chega e fala, você conhece a história do nosso fundador? Quanta superação ele teve, como ele foi brilhante. Então, as histórias, ou de grandes líderes, ou dos fundadores, elas constituem uma orientação sobre a cultura organizacional e ali tem uma mensagem de como a pessoa deve trabalhar. Eu dei uma consultoria numa rede de hotéis e o dono dessa rede, quando ele viajava, ele mesmo ficava num quarto simples, sem muita ostentação, e isso era mostrado para os colaboradores como valor, ou seja, eu sou uma pessoa que valorizo a simplicidade. Esse valor da simplicidade, da economia, é algo valorizado. Nós temos, além das histórias, os rituais. Tem empresas que trabalham gritos de guerra ou processos de integração, programas que comemoram datas especiais, data de fundação da empresa ou quando há uma promoção. Então, todos os rituais vão servir o quê? Para reforçar os valores da empresa e transmitir para as pessoas esses mesmos valores. Nós temos também os símbolos, Então, as empresas elas trabalham com alguns símbolos materiais e que são importantes para que ela seja valorizada. Por fim, temos a linguagem. Olha, empresas que têm uma linguagem muito específica, quase que um dialeto. Nós temos aí alguns exemplos que se você entrou na empresa e não se adequa às siglas e à forma das pessoas conversarem, provavelmente você vai ter dificuldade de compreender o que essas pessoas estão de fato falando. Vai precisar de um tradutor, quem já esteja na empresa há mais tempo e seja especialista nessa linguagem. Bem, acredito então que esse vídeo nós conseguimos trabalhar quais são os elementos, artefatos, que são mais visíveis, nível intermediário, crenças e valores, no nível mais profundo, pressupostos básicos. Então aqui nós temos os elementos da cultura, conforme Edgar Schein, e temos também
a forma como essa cultura é transmitida, através das histórias, dos rituais, dos símbolos materiais e também da linguagem. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos porque nós vamos ter aí outros vídeos falando sobre cultura e em especial teremos um sobre ferramentas para análise e diagnóstico da cultura organizacional. Até lá!